Olá, olá, todos bem? Boa tarde, bem-vindos. Mais um Tiaços, depois de um breve intervalo que a gente fez, de acho que 2 a 3 semanas, né, Lu? Tiaços volta, e hoje com alegria, bastante alegria, de receber um convidado que há muito a gente queria convidá-lo e achamos que agora foi a melhor oportunidade de recebê-lo. Professor Roderick Mann. Roderick, um prazer imenso te receber. Quero te apresentar para o público brasileiro, apesar de saber que você já, ano passado, né, retrasado, você fez uma apresentação aqui também para um outro grupo, que eu não me engano, acho que é o Matheus, da Universidade, não sei se de Juiz de Fora, enfim. Mas você já esteve aqui. Roderick Mann trabalha na Universidade de Essex, no Reino Unido, onde ele é professor do Departamento de Estudos Psicossociais e Psicanalíticos e é diretor do Centro de Estudos do Mito. Seus livros mais recentes são os volumes coeditados Holismo, Problemas e Possibilidades e Jung e Deleuze e a Problemática do Todo. Só um minutinho aqui, peraí que eu me perdi de vocês. O Roderick tem esse livro que é ótimo, A Ruptura do Tempo, Sincronicidade e a Crítica de Jung à Moderna Cultura Ocidental, que eu diria que é talvez o mais importante, o mais interessante e também complexo, no sentido de abordar esse tema com complexidade, a questão da sincronicidade. Recomendo bastante esse livro. E o livro mais recente, que é Jung, Deleuze e a Problemática do Todo. Esse livro é de 2021, né, Roderick? Acho que é mais recente. E onde ele tem um artigo do Roderick sobre Jung e Deleuze, e ele também trabalha como editor. Então, é um ótimo livro, interessantíssimo. Fica também a dica. Roderick, um prazer te receber. Sinta-se à vontade. Há muito tempo que a gente queria te ouvir. Espero que a gente tenha uma bela tarde de trabalho. Um grande abraço para você. Eu fico muito feliz de participar. Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês e passar pela minha apresentação, que não vai durar mais do que 1 hora, para que a gente possa ter bastante tempo depois para a gente debater e discutir. Vocês vão ver que eu coloquei mais texto nos slides do que eu normalmente faço, mas é porque pode ser de ajuda para alguns de vocês, para quem pode também ler em inglês. De qualquer forma, vocês poderão contar com a tradução simultânea. Eu vou agora compartilhar aqui a minha tela. Vocês podem me confirmar se vocês estão vendo direitinho? Thank you very much. Muito obrigada. Eu vou falar com vocês, isto é, né, o título da minha apresentação é Quebrando o Feitiço do Desencanto, a contramagia da individuação. Eu vou dar uma pequena apresentação aqui, uma breve apresentação do que vai ser a minha apresentação. Eu vou falar sobre aquilo que eu chamo de o feitiço do desencanto, que vai envolver e vai explicar um pouco o que significa o desencanto do mundo, vai falar sobre as implicações epistemológicas, isto é, as implicações epistemológicas de como nós conhecemos, tomamos conhecimentos das coisas. Eu vou falar também sobre as implicações culturais e psicológicas positivas e negativas dessa visão desencantada, e também como que alguns intelectuais responderam
a esse desencanto. E depois, na segunda metade da apresentação, eu vou falar daquilo que eu chamei de a contramagia da individuação. Eu vou falar um pouco sobre a experiência do desencanto de Jung, desencantamento de Jung. Vou falar também sobre como que o conceito de individuação de Jung foi, de certa forma, a sua resposta e o seu remédio para essa condição de desencantamento, como que o indivíduo pode desfazer esse desencanto. Depois eu vou falar também sobre um entendimento mais amplo da individuação, no modo que vocês possam ver a individuação não apenas como um modo de desfazer esse desencanto, ou como reencantamento, mas como um processo recorrente de encantamento, desencantamento e reencantamento. Eu vou explicar o que isso significa. E depois eu vou encerrar voltando para a figura de Max Weber e vou falar sobre algumas questões do pensamento dele, algumas afinidades entre o pensamento dele e o pensamento de Jung. Então, em primeiro lugar, eu vou falar sobre o feitiço do desencanto. Essa ideia do desencanto, o desencanto do mundo, veio de um pensamento, de um pensador alemão, um pensador social, Max Weber, que ele, apesar de ter sido contemporâneo de Jung, não teve nenhuma conexão entre eles, pelo menos não nos anos de atividade de ambos. Em 1917, 3 anos antes da sua morte, ele deu uma aula para uma sociedade muito prestigiosa, onde ele chamou, né, de desencanto, esse conceito de desencanto. E nessa aula, ele discutiu as condições externas e internas da vida acadêmica e as possibilidades de obtenção de conhecimento. Essa aula era para alunos que estavam pensando na carreira acadêmica, considerando, e Weber estava tentando falar para eles exatamente o que eles teriam pela frente. E durante essa aula, ele tem essa declaração celebrada, isto é, que ele fez, bastante conhecida, célebre, frase que ele diz: o destino do nosso tempo é caracterizado pela racionalização e intelectualização, e, sobretudo, pelo desencantamento do mundo. É uma famosa frase, o desencantamento do mundo. Essa palavra, desencantamento, em alemão, Entauberung, significa literalmente a desmagificação, a perda de magia, a eliminação de magia. E a ideia é que isso significa o desaparecimento da magia do mundo. Então, ao longo da sua aula, Weber mencionou esse termo várias vezes. E se você ler toda essa aula, você pode retirar algumas implicações para aquilo que a gente pode conhecer, baseado dentro dessa visão de mundo, dessa cosmovisão do desencantamento e da perda da magia. Então, essas são as implicações epistemológicas desse desencanto, que foi, de certa forma, esclarecida, em particular, por um escritor, Hege Aspern, no livro de 2014, intitulado O Problema do Desencantamento. E ele identifica 3 principais implicações, e uma quarta que pode ser adicionada. E a primeira, que eu gosto de resumir, né, que, na verdade, traz que essa visão do desencantamento traz que,
diz que não há um mistério genuíno. Um otimismo epistemológico, quer dizer, a ideia de que a natureza pode, em princípio, ser compreendida pelo empirismo e pela razão, pela ciência. Todo conhecimento que nós podemos obter pode ser obtido através da ciência. A segunda implicação que Aspren extrai da ideia de Weber é que, na realidade, não existe um significado inerente. Aspren chama isso de ceticismo axiológico. Axiológico tem a ver com a teoria dos valores. E é a ideia de que os valores não podem ser derivados dos fatos. Isto é, a ciência pode nos falar qual é a razão do mundo, como que todas essas razões do mundo interagem, mas eles não podem nos dizer nada a partir de fatos. Então, a ciência não pode saber nada quando se trata de significado, de sentido. E Weber é muito explícito sobre isso. A ciência não pode falar nada do significado. Se tiver algum sentido, algum significado no mundo, a ciência não pode identificar. A terceira implicação é a de que o mundo empírico não está relacionado com nenhuma realidade espiritual ou divina. Aspren chama isso de ceticismo metafísico. A ideia através dos nossos sentidos e da razão. Então, a metafísica, especulações sobre Deus, o espiritual, realidades além do mundo empiricamente provado, é desconsiderado. E essa é a terceira implicação. E a partir dessas três juntas, elas implicam que a ciência e a religião são inconciliáveis. E isso, para Weber, resumido por Aspren, significa que você precisa fazer um sacrifício intelectual para adotar uma religião. Você precisa colocar de lado tudo que seja racional e empirismo, tudo que a ciência diz para você. Você não pode reconciliar ciência e religião, porque o empirismo e a razão não fornecem evidências para as supostas realidades transcendentes da religião. Então, isso, de certas formas, não tem nenhum significado genuíno. O mundo não está relacionado a nenhuma realidade espiritual divina. Ciência e religião são inconciliáveis. Então, esse mundo é dominado por uma orientação intelectual e científica. E essa visão também possui implicações culturais e psicológicas. Algumas dessas implicações são positivas. Não temos apenas um quadro negativo, nós temos algumas implicações muito fortes, positivas, né? O desenvolvimento, por exemplo, de uma racionalidade teórica, que Weber pensa que é a força motriz por trás desse desencantamento. Isso está na ciência e na tecnologia, todos os benefícios que nós podemos obter com o desenvolvimento da ciência e da tecnologia, incluindo os avanços extraordinários na agricultura, na construção civil, na manufatura, no transporte, na comunicação, e junto com todas essas, as condições econômicas muito melhores para muitas pessoas, e a disponibilidade sem precedentes de educação, saúde e um enriquecimento geral dos estilos de vida. Então, são todos benefícios da ciência e da tecnologia que você pode pensar no sentido que
podem possam ter contribuído por esse desencantamento do mundo, um tipo de pensamento que torna tudo isso possível. A ciência e a tecnologia por trás desse modo de pensar desencantado. Nós temos também, dentro dessas implicações culturais, algumas implicações psicológicas. Por exemplo, tem uma maior diferenciação entre o eu e o outro, e os outros, e o mundo. Isto é, uma pessoa se sente mais diferenciada do outro, dos outros. Com isso, um maior senso de autodeterminação e agência. E também isso leva a um maior senso de liberdade. E também liberdade de estruturas sociais e políticas externas. E esse sentimento nos informa sobre esse pensamento do pensamento do Renascimento, do Iluminismo, e todos os movimentos liberais e de libertação do passado. Então, são todas implicações positivas que têm a ver com o desenvolvimento desse estado da mente desencantado, condicionando essa magia, se tornando muito mais intelectual, racional e científica. Mas também nós temos implicações culturais e psicológicas negativas dentro dessas ideias. Elas estão expressas aqui. Assim como nós temos implicações psicológicas culturais positivas, também nós vamos ter as negativas. Entre elas, isso foi, de certa forma, colocado por Max Weber. Nós podemos ver que temos um crescimento de organizações sociais burocráticas. Dentro desse pensamento tecnológico, nós podemos ver um controle mais social, do gerenciamento social, uma proliferação da burocracia. Também isso é visto dentro de um pensamento instrumental, um pensamento em termos do que você pode usar, o que você pode explorar, como você pode utilizar. E isso nos leva a tipos de relações que são muito exploradoras e muitas vezes predatórias no nosso relacionamento com os outros, no nível político, mas também com a natureza, no sentido de que a natureza é algo que está fora de nós, que nós simplesmente podemos explorar, utilizar, usar, sem que a gente esteja intimamente conectado com ela. Não sentimos nenhuma conexão com ela. E também o desencantamento também nos leva a uma perda de sentido geral do sagrado, da vida como sagrada. Apesar da realidade ser, de alguma forma, objetivamente simbólica, essa realidade vai ser experienciada, percebida, de alguma forma, reflete toda essa... sem base compartilhada de valores, né, a partir disso. Porque essa comunicação, esse compartilhamento, ele não é feito completamente em termos de valores e significado. Nós também temos esse sentido de quais são os valores que são compartilhados e onde eles estão enraizados. As pessoas, de certa forma, podem escolher ou preferir valores. Não existe assim um território comum, objetivo desses valores compartilhados entre as pessoas. E também nós temos implicações psicológicas negativas. E a parte dessas implicações é que nós temos um racionalismo excessivo, unilateral, dentro da cultura. Da forma também como a cultura é organizada. O modo como nós pensamos, quer dizer, o domínio que nós damos para a racionalidade. E também uma grande divisão entre uma sensação de divisão entre o eu e o mundo,
isto é, o meu eu estando sempre separado dos outros, ao ponto em que tanto os outros quanto o mundo parecem ser objetos. Isto é, eles não têm vida e valores. E nós, então, começamos a nos experienciar como objetos. E isso nos leva a uma sensação de falta de sentido, de alienação. E junto com isso, claro, nós vemos também problemas de saúde mental, neurose, psicose, vícios e todas as distrações culturais que proliferam, né, quando nós estamos com a mente mergulhada nesses problemas. Então, nós podemos ver, essas são as implicações psicológicas negativas desse desencantamento. Mais uma vez, vocês podem ver essas implicações negativas que foram exploradas por esses autores, Berman, Harrington, Tarnas e Taylor, os aspectos negativos e positivos. Então, por que eu chamei essa apresentação de O Feitiço do Desencanto? Isto é, né, o encantamento é um feitiço. Então, na verdade, o desencantamento seria a quebra desse feitiço. E a razão pela qual eu digo isso é porque a história do desencanto, a narrativa do desencanto, tem, por si só, veio a subtrair a nossa história, subtraiu muita coisa da nossa história, se tornando quase que uma narrativa única. E também algumas ideias que foram articuladas pelo sociólogo Charles Taylor, canadense, no seu livro A Era Secular. E ele fala sobre essa questão da história de subtração. Isto é, você conta uma narrativa. E nós temos a ideia de que se tem um problema, você tira esse problema e o que resta é a realidade, né? Então, a ideia que Taylor traz aqui é que o que nós nos livramos nessa transição para o mundo moderno e desencantado, do que Taylor chama de imanência fechada, é que nós nos livramos das ilusões e que foi preciso ter coragem para fazer isso. Então, o que é que nos resta? São os verdadeiros resultados da ciência. A verdade sobre as coisas, incluindo nós mesmos, que estava esperando o tempo todo para ser descoberta. Então, essa ideia de que a verdade que nós estamos aí formulando e que nós estamos vivendo, e que o resto seria ilusão, acreditar na religião, acreditar na magia. Então, a ciência veio e tirou todas essas ilusões, subtraiu todas essas ilusões. Então, o que restou é que nós estamos ali vivendo nesse universo sem mistério, sem relação com o espiritual, com o metafísico. Isso é simplesmente a realidade, é aquilo que nos rege. E esse tipo de história, de narrativa, é muito enraizada na consciência humanista moderna. É justamente a cultura da sociedade na sua essência, né? Onde nós podemos acreditar numa segunda natureza do implícito. Nós temos apenas que estar com o explícito. Isso também na educação. E Taylor também, ele fala sobre essa atração, aquilo que é atraente. Isto é, tem razões epistemológicas para que esse pensamento seja atraente. Isso é, nós damos prioridade na nossa cultura a algumas coisas sobre outras. Então, o eu vem antes do mundo interno, né? Isto é, os fatos também são mais importantes do que os valores.
Você pensa sobre o que pode ser provado cientificamente, não sem dar importância ao valor daquilo. O natural também tem prioridade em relação ao transcendente. Então, nós temos essas relações de poder, através do qual Taylor argumenta que não tem razões filosóficas indiscutíveis em por que teriam essas relações de prioridade. E depois, além disso, além do atraente epistemológico, nós temos também o que é moralmente atraente. Taylor se refere também à masculinidade heróica em enfrentar esse universo tão austero, sem Deus, no sentido de que eu sou corajoso o suficiente, eu sou homem o suficiente, Weber usa isso também, eu sou homem o suficiente para aceitar essa condição de que não tem Deus no universo, que esse universo sem sentido, eu posso totalmente aceitar essa austeridade da realidade, Então, isso é moralmente atraente, mesmo que pareça estranho. Então, como que as pessoas responderam a essa condição de desencanto? Bom, existe uma variedade de tipos de respostas. Para Weber, né, ele, claro que via benefícios econômicos, culturais e tecnológicos, mas ele também estava bastante consciente do aspecto negativo do desencantamento e como, né, que ele nos encerra numa gaiola de ferro da burocracia e também nos transforma em uma única engrenagem de um mecanismo sempre em movimento. E ele também fala que isso nos leva em direção a uma noite polar de escuridão gelada e dura, quer dizer, uma realidade muito austera. Então, como eu costumo dizer, Weber, ele defende que a gente aprenda, né, como suportar o destino dos tempos como um homem. Essa é a nossa condição, esse é o modo que as coisas são no mundo moderno, nós simplesmente temos que suportar isso, né, como um homem. Então, isso é a resposta de Weber no seu ensaio sobre a ciência como vocação, mas também em muitos outros trabalhos dele. Outras pessoas tiveram diferentes respostas para esse desencantamento. Alguns, por exemplo, como Blumenberg e Gigeres, parecem ter uma posição mais positiva desse desencanto, abraçando, como Weber fala sobre o destino dos nossos tempos, ele pensa também que é uma coisa positiva. Nós podemos nos tirar benefícios, podemos celebrar isso como uma maturidade, uma grande maturidade da espécie humana, isso é um crescimento. Outros negaram ou seriamente qualificaram esse desencantamento. Porque eles acham que o encantamento nunca desapareceu, que ainda tem muitas variedades, muita presença dessa visão, e que ainda seja possível ter o encantamento. Ou até mesmo entre as pessoas, né, que defendem esse desencantamento, vocês ainda podem encontrar alguns interesses implícitos capturados ali pelo mistério e pelos fenômenos do encantamento. E depois também tem um grande número de pessoas que, de certa forma, é contrário a essas narrativas de encantamento, de reencantamento, né? Isto é, o mundo perdeu a sua mágica, a sua magia, e alguns autores, de certa forma, tentam encontrar modos em que nós podemos restaurar a magia, trazer a magia de volta para o mundo, desenvolvendo narrativas de reencantamento.
E algumas das narrativas envolvem referências ao sagrado, mas também ao secular. A ideia de que no mundo moderno nós podemos trazer de volta a magia sem necessariamente ser uma forma religiosa de magia ou transcendente. Tem outras formas de reencantamento, de encantamento, que são mais imanentes. Em geral, o reencantamento ou estratégias de reencantamento tenta promover relações mais holísticas e também relações mais interconectadas, cooperativas e significativas entre as pessoas e entre as pessoas e a natureza. Isto é, então, ele tenta, de certa forma, desfazer, né, oferecendo algo diferente daquelas relações negativas que nós vimos, né, as relações de exploração, de relações predatórias com a natureza e com o mundo, com os outros. Então, de certa forma, são toda uma série bastante ampla de respostas que foram dadas a essa ideia do desencanto. Então, agora eu vou entrar em Jung. E o seu interesse e a sua abordagem e suas respostas a essas últimas categorias, isto é, ele está oferecendo formas de reencantar esse desencanto, de mudar esse desencanto. Está usando algum tipo de contra-magia, o que ele chama da contra-magia da individuação. Então, Jung, pessoalmente, nunca usou a palavra desencanto. Pelo menos não que eu saiba, eu nunca vi ele usar essa palavra. Mas ele falou usou alguns termos parecidos, isto é, o que ele chamou de um processo histórico de desespiritualização do mundo. Isso aqui dentro de psicologia e religião. E também, no fim da vida dele, ele falou sobre como o mundo moderno está desacralizado, e por isso que está em crise. Então, ele tem uma visão, no seu trabalho mais maduro, ele tinha uma visão bastante parecida com o trabalho do Weber, isto é, sobre essa desespiritualização, desacralização. E isso, de certa forma, também foi baseado numa reconhecimento similar de que o problema do racionalismo científico unilateral. Weber associou esse desencanto com a intelectualização e racionalização. E Jung, ele fala do racionalismo científico unilateral, né, como o resultado desse problema da desacralização e desespiritualização. E também Jung vivenciou ainda muito jovem, tanto pessoalmente, profissionalmente, em todos os níveis. Ele vivenciou o que ele chamou de o colapso religioso do pai, porque o pai era um protestante, um pastor protestante, e os pensamentos de Jung é que, de certa forma, ele teve um colapso religioso, porque ele não acreditava mais na religião, a religião onde ele colocava a sua fé, e, de certa forma, ele estava sendo confrontado com essas descobertas da ciência, e ele sentia que as experiências religiosas, essas questões da alma, e o seu trabalho profissional, isso realmente era... Ele tentava manter a fé, mas que, na verdade, ele não acreditava verdadeiramente. Então, ele fala desse colapso religioso do pai, algo que impactou muito o pai. E Jung vivenciou isso de forma profunda. E também, nos seus trabalhos profissionais iniciais, nós podemos ver essa tensão, esse choque entre a ciência desencantadora e a espiritualidade encantada.
Então, dentro das palestras de Zofingia, nós podemos ver uma presença, né, daquilo chamado de os fenômenos ocultos, né, que é a tese de doutorado dele, isto é, os meios espirituais, a possessão do espírito, a possessão através do espírito, se comunicar com os mortos, todos esses tópicos, o Jung está abordando esses temas de forma muito racional, de forma muito científica. E então existe essa tensão entre ciência e espiritualidade. E também nós podemos ver os seus primeiros trabalhos no Burgolzi, onde ele usa métodos científicos da associação de palavras, também os testes de psicogavômetro, que, de certa forma, tenta explicar alguns fenômenos irracionais, alguns fenômenos misteriosos. Ele tenta aplicar essas técnicas da ciência desencantadoras. E também todo o seu envolvimento com a psicanálise. Mais uma vez, ele acabou penetrando no mundo do inconsciente, que é um mundo irracional e misterioso, tentando abordar a partir dessa perspectiva desencantadora. Em todas essas tentativas de abordar essas coisas em um modo desencantador, também tem algumas... And this sort of gradually built up in him, I think, and eventually found expression in the experiences that he writes about in Liber Novus, his Red Book, whose overall theme... Isto é, o tema geral, segundo Shamdasani, na sua introdução, é como Jung recupera sua alma e supera o mal-estar contemporâneo da alienação espiritual, que, de certa forma, é uma outra forma de falar do desencantamento. Então, isso, de certa forma, se tornou como que a pessoa pode, de certa forma, trabalhar, ir contra esse desencantamento. E a partir também de Weber e as suas ideias. Jung experiencia algo parecido. Isto é, tentando ter essa abordagem numa tentativa de escapar, de desfazer, ou como eu coloquei no título, de certa forma, tentar quebrar o feitiço do desencanto. E através do seu trabalho profissional, dentro do seu trabalho mais teórico e terapêutico, ele também continuou a encontrar o fenômeno do desencanto. Alguns pacientes sobre os quais ele escreve mais frequentemente são instâncias, são exemplos de pessoas que sofrem dessa hiperracionalização, dessa intelectualização excessiva, dessa visão do mundo desencantado. Então, Meg Hastings de Moura escreve sobre a experiência do Scaravelli. Isso, uma pessoa super racional. Wolfgang Pauli, ele fala na psicologia, escreve na psicologia alquimia, psicologia religião, também era um outro indivíduo super racional, justamente com problemas de lidar e de identificar o que estaria fora desse campo. Então, Jung teve uma experiência de toda a vida muito profunda em relação a esse desencanto, tanto profissionalmente, em relação aos seus pacientes. Ele estava realmente mergulhado nesse problema. Nós podemos ver isso no seu trabalho, que nós podemos ver dentro das suas experiências. Isto é, ele tenta desenvolver um sistema que possa desfazer esse desencanto, essa cosmovisão de desencanto. Isso é o que eu quero dizer quando eu falo da individuação como contrafeitiço. Isto é, para quebrar esse desencanto.
desfazer esse desencanto. Então, a individuação, claro, dentro da teoria de Jung, de um processo de como que nós nos tornamos um self único a partir da síntese entre inconsciente e consciente, desenvolvendo um ego mais seguro, reconhecendo a magnificência, né? Reconhecendo também a insuficiência desse desenvolvimento unilateral do ego. Isto é, esse envolvimento com o inconsciente e com os arquétipos. Por exemplo, arquétipos, em particular com o trabalho da sombra, com a sombra, anima, ânimos, mas também esse processo que nos leva à realização de uma totalidade psicológica, onde nós vivenciamos o self, o que Jung descreve, o eu, né? O self como o arquétipo da totalidade. Essas foram a forma como Jung respondeu ao problema apresentado por essa condição de desencanto na cultura. E, de alguma forma, eu vou mostrar como, de alguma forma, eu penso que a individuação desfaz esse desencanto, quebra esse feitiço. Então, de certa forma, esse desencanto afirma que no mundo falta um mistério genuíno. E a individuação afirma que existe um mistério genuíno, que existem forças misteriosas incalculáveis. O desencanto sugere que não existem. E essas forças misteriosas incalculáveis para Jung são expressadas pelos conceitos que ele usa. Os conceitos que ele usa do inconsciente é inerentemente misterioso, é desconhecido em muitos aspectos. O símbolo também como parcialmente desconhecido, inerentemente desconhecido. O arquétipo como tal também. A imagem arquetípica, mais uma vez, é inerentemente desconhecida. O eu também, apresentado como paradoxal, né? É fundamentalmente paradoxal. Intelectualmente, você não pode capturar essa essência do self. E isso, de certa forma, é desfeito, né? E também ele desenvolve o conceito de sincronicidade, que é precisamente o conceito que objetiva, que tenta expressar, articular a realidade dos mistérios, dos fenômenos misteriosos. Então, Jung, ele contrapõe a esse desencantamento do mundo. Ele afirma, né, que existe um significado inerente no mundo. O significado não é somente algo que nós, como seres humanos, subjetivamente projetamos no mundo, e que o mundo, por si só, é algo vazio de sentido. Isto é algo, esse mecanismo sem sentido, e que nós projetamos um sentido no universo. Para Jung, o significado é algo inerente da realidade. Os arquétipos, que são essas estruturas fundantes do modo como nós experienciamos, vivenciamos o mundo psicologicamente, mas também no seu pensamento mais tardio, né, quando ele começou a desenvolver a psicoarquétipo, quer dizer, o arquétipo não apenas relacionado ao mundo físico, mas também um arquétipo que fornece um núcleo de significado, né, que está no mundo físico. Quer dizer, o mundo também possui esses arquétipos, né, que se articulam um núcleo de significado. Ele também fala do arquétipo central do self, o arquétipo da orientação e do significado.
Isso, na verdade, é o arquétipo por si, né? O self é o arquétipo do significado. E também tem todo um capítulo, né, e todo um trabalho sobre a sincronicidade, onde ele tenta capturar essa ideia do significado. E a sincronicidade é o significado que está conectado a uma série de eventos. Então, ele chama isso de um objeto, ele fala de transcendental, auto-objetificado. Um significado que é apresentado não apenas subjetivo, mas também objetivo. Isto é uma característica que está ali presente na realidade. Então, isto, mais uma vez, muda completamente a visão de mundo desencantado. Então, esse mundo desencantado também nega que exista alguma relação entre o espiritual e o metafísico e o religioso. Jung, mais uma vez, afirma a possibilidade dessa relação. Ele fala, na verdade, em várias obras, onde ele liga, né, Deus com o inconsciente, o divino se expressando através do inconsciente, através das imagens de Deus, que são nos sonhos, nas expressões culturais, são indistinguíveis das imagens do self. Ele se refere aos arquétipos como sendo luminosos. Essa é a qualidade dos arquétipos, eles são luminosos, inerentemente espirituais, que expressam esse aspecto não racional da totalidade, do todo. Ele também fala da individuação como um processo religioso ou espiritual. Ele até usa essa expressão da individuação é a vida em Deus. Então, para Jung, tem uma afirmação bastante forte de que pode existir uma relação entre as realidades físicas e metafísicas. É claro que ele é questionado, né, por propagar a metafísica, mas claramente ele dá aqui essa ideia de que pode existir essa relação entre o físico e o metafísico. Então, dessas formas, e entre outras, Jung nos desafia, né, em relação a essa ideia do desencanto. A partir dessa noção de Jung da individuação, o que eu gostaria de fazer rapidamente, não vou ficar muito tempo nisso, talvez depois a gente possa falar sobre isso mais na discussão, no debate, é que ele sugere que uma das características muito interessantes do modelo de Jung de propor esse desafio ao desencanto, isto é, que esse reencantamento, ele não está propondo, né, que isso vai obliterar esse encanto mais ingênuo, mas, na verdade, que a individuação pode ser vista como um processo recorrente, que inclui fases de encantamento, desencantamento e reencantamento. E nós podemos ver isso de duas formas. Nós podemos ver isso observando nos trabalhos de Jung, os modos como ele desenvolve os modelos terapêuticos e como que ele resume. Nós podemos ver algumas versões em Murray-Stein, também nos trabalhos de Neumann. Isto é, ele considera que esse modelo psicoterapêutico de individuação acontece ao longo da vida. Isto é, em primeiro lugar, tem o estágio materno da individuação, essa experiência da contenção, da nutrição. Também é um estágio que é muito parecido com o estágio do encantamento. Tudo acontece de forma mágica, tudo de forma mágica chega até você. Você, na verdade, procura maravilhas, está em busca de algo que seja novo, que seja único, e percebe como novo, novidade, único.
nós temos que, de certa forma, sair desse estágio e entrar no estágio paterno, onde nós temos que entrar no processo de adaptação à realidade, de ajuste à realidade. Isto é, nós nos movemos para um modo mais conspícuo de projeção, se relaciona com o mundo real. E, de certa forma, isso é uma fase de desencanto. E essas duas fases juntas, se vocês podem constituir, né, as duas primeiras fases da vida. E depois, o terceiro estágio dentro desse modelo, tem o estágio individual, que se preocupa com a integração, com o centramento, isto é, há uma fase mais individuada, da maturidade. Então, é um trabalho específico de reencantamento, de redescoberta de alguma magia que tenha sido perdida ao longo desse processo de adaptação à realidade externa, social, que essa realidade também demanda. Então, vocês podem ver algumas correlações entre encantamento, desencantamento e reencantamento nesse modelo de desenvolvimento psicológico baseado em alguns do conceito junguiano de individuação ao longo da vida. E também nós podemos ver no trabalho mais tardio de Jung, onde ele fala do processo de individuação através da alquimia, né? Particularmente dentro do Mysterium Coniunctionis. Então, nós podemos ver dentro desse processo alquímico de individuação. Culmina com uma discussão do trabalho de Gardon, dessa conjunção. Nesse modelo que é apresentado, fala Jung, né, extrai de Dom essa ideia de que existe um estado de união natural da mente com o corpo. Isto é, essa mistura da mente com o corpo, que é um estado natural. Né? Isso é o estado de união natural. Isto é o estado de encantamento, de participação mística. E o trabalho especificamente de individuação é que, de certa forma, une a mente com o espírito. Usa alguns valores espirituais para liberar a mente desse encantamento e criar o que Dom chama de união mental, uniões mentais. Isso é uma questão, isso é bastante espiritual, mas ele chama de desencanto. Isso é, desconecta a alma, a mente do corpo. Isto é, entrando num mundo de valores mais mentais, mais intelectuais, e também, de certa forma, um destaque, um desengajamento, né, do corpo com o mundo. E depois, nós temos a união do corpo, mente e espírito, né? Isto é, do corpo e seu mundo, né? Acontece, de certa forma, seria o céu na terra. E essa é a fase que nós pode equacionar com o reencantamento, onde o indivíduo redescobre como que o mundo pode ser animado de novo, voltar à vida. Um mundo que, de certa forma, agora nos ajuda a desenvolver um tipo de união, mente, corpo, espírito, que seja cheia de vitalidade, mais uma vez. E depois tem um estágio mais avançado, que não está aqui nesse modelo terapêutico, que fala da união entre o corpo unido, né? Corpo, mente, espírito, isto é, o unus mundus, isto é, o mundo único, o mundo da potência, o mundo de toda a potência, com a união mística.
E como que nós podemos caracterizar isso? Isso é bastante misterioso, o que que significa esse corpo, mente e espírito, isto é, como que seria esse mundo de potências? Um modo de pensar nisso seria um mundo de criatividade espontânea. Porque isto é, o que seria criado seriam novas realidades. Isto é, no sentido de que inicialmente seria experienciado de forma, como um encantamento, aquele encantamento inicial. Uma forma inicial não diferenciada. Então, essas novas realidades encantadas, mais uma vez, colocaria em movimento todo esse processo. Isso é, por que eu me refiro ao processo que está implicitamente descrito aqui como um processo recorrente. Isto é, porque gera sempre novas realidades, onde todo o processo precisa de novo ocorrer. Mais uma vez, ocorrer e ser iniciado. Então, isso é uma sugestão, né, sobre o modo como o Jung trabalhou com esse desencanto e como que ele trabalhou com a individuação. Mas tem algumas implicações muito interessantes sobre como que uma pessoa pensa, e quais pensamentos as pessoas têm sobre o desencanto. Por exemplo, se uma pessoa estiver interessada nesse desencanto, tem alguns problemas na literatura que podem nos ajudar a esclarecer algumas respostas. Por exemplo, por que existe esse feitiço de desencanto? Por que essa narrativa é tão poderosa? Isto é, desencanto para Jung não é simplesmente uma hiperracionalização, é também parte de um processo arquetípico. Nesse sentido, existe um fascínio arquetípico por esse desencanto, que, de certa forma, é apoiado pelos valores culturais atuais do seu tempo. Existe uma ambivalência no desencanto. Nós temos benefícios maravilhosos, as pessoas celebram esse desencanto como algo positivo, mas tem também as consequências negativas, que também, de certa forma, faz com que a gente queira, né, reencontrar, reencantar, né? Nós podemos ver esse processo de encanto, desencanto e reencanto. Está além, né, desse encantamento ingênuo, essa libertação do encantamento. Nós podemos ver, por exemplo, se nós nos identificarmos com esse encantamento, nós podemos não perceber todos os encantamentos e todas as possibilidades das fases mais subsequentes da individuação. Então, Jung pensa, né, nessa questão das ambivalências, sobre ser positivo e negativo. As pessoas, por exemplo, de certa forma, persistem, né? Pensa na persistência do encantamento, que é como sendo parte de um processo natural, um processo recorrente, que sempre vão ter encantamentos acontecendo. Mas também, mesmo que uma pessoa faça esse trabalho de desencantamento, é um trabalho que vai ser sempre parcialmente feito. Os encantamentos vão continuar a existir no inconsciente. Jung aponta para isso. Você pode ter alguns dos demônios que são externalizados, mas existem aqueles que permanecem no inconsciente, que tomam as formas de doenças, ideologias e manifestações diversas que nós vemos. E também o surgimento de tentativas de reencantamento. Isso vem do ponto de vista de Jung, que isso pode ser parte de um processo natural, de desenvolvimento de um certo ponto, até um certo ponto em que a pessoa precisa ir além da fase do desencantamento. Então, todas essas narrativas alternativas que, de certa forma, nos sugere o trabalho com o inconsciente, com o qual nós temos que articular de alguma forma. E, muito frequentemente, a partir da perspectiva e do modelo de Jung,
você pode entender, né, essa confusão entre encantamento ingênuo com o reencantamento. Algumas vezes a gente confunde o encantamento ingênuo com o reencantamento. Isto é, depois do desencanto, nós temos que ir além dele. A diferença é que o reencantamento, a individuação, ele é muito árduo. É um processo muito perigoso e difícil. E o encantamento ingênuo pode ser um processo mais confortável, mais fácil, simplesmente voltar para aquelas fases iniciais e, de certa forma, não encarar as realidades, voltar para o mundo da fantasia. E essa reversão ao encantamento ela é muito mais confortável. Então, essas tentativas de reencantamento secular, o desencantamento é uma pré-condição, né? Isto é, esse trabalho muito difícil, né, de genuíno, né, que acontece nos últimos estágios da individuação. Esse modelo também pode nos ajudar a entender essas tentativas de reencantamento secular. Porque para Jung, esse desencanto é uma pré-condição para o reencantamento. Então, quando o reencantamento acontece, o desencanto continua, é uma pré-condição. Se você não precisa romper com as suas projeções no mundo, né? É crítico para as suas experiências psicológicas, você precisa ir além, você precisa ir mais profundamente dentro desses processos. Então, o desencantamento, ele é uma pré-condição para o reencantamento. E ele também continua a presença desse desencantamento, porque ele pode nos ser atraente, de alguma forma, para o desenvolvimento de uma consciência crítica. Você pode ver dentro do trabalho de Jung que ele oferece essa perspectiva não religiosa, secular. Né? Isto é, existem atrativos em ambas as perspectivas, em ambas as abordagens. Eu acho que isso pode nos ajudar a entender como que as pessoas têm feito essas tentativas de reencantamento secular. E também a associação do reencantamento com o holismo. Isso é bastante compreensível no arcabouço de Jung, em como que a individuação culmina na realização do arquétipo da totalidade, do self. Toda a experiência, vivência da totalidade. Isto é, tem todo esse senso de reencantamento que é associado com o holismo. E nós temos aqui dizendo que a experiência mística como saída do desencanto, talvez de forma surpreendente. E dentro da vida e do trabalho de Jung, o Mysterium Coniuntius, isto é, a experiência mística que ele teve, dessa união mística, como a culminação da individuação. Mas que também sugere que, ao mesmo tempo, pode gerar criativamente novos encantamentos. Então, não existe uma fuga final, estática, isto é, na relação com a realidade. É um dinamismo criativo que gera processos ao longo da vida. Então, agora eu vou concluir com uma reflexão sobre Jung, Weber, e esses pontos de convergências inesperadas nessa ideia, nesse conceito da união mística. Jung, Weber, baseado no trabalho visto no trabalho de Joseph Storm, eles sugerem que Weber insinuou que
a união mística poderia fornecer uma saída para o desencanto, mas Weber, ele não acreditava na sua possibilidade atual, quer dizer, em seu tempo. Isto é, o que Josephson Stoller mostra que Weber tinha um interesse muito grande no misticismo, em estudos das religiões, em aspectos. Ele conhecia muito as religiões asiáticas, também a yoga. Ele estudava bastante o filósofo Ludwig Kagler e também sugeriu dentro dessa biografia de Weber que ele tinha experiências místicas pessoais. E também que ele estava interessado, né, numa avaliação positiva do misticismo. Isto é, como sendo o pináculo da experiência religiosa. Ele via isso como uma possibilidade viva. Ele se referia a isso como o último meio de acesso ao Deus transcendente, que tinha sido expulso pela razão. Isto é, então ele acreditava na prática religiosa, na possibilidade de uma experiência mística individual. Não acreditava apenas na possibilidade, mas acreditava que ter essa experiência era uma condição para um ser total, que sem essa experiência, um ser não seria completo, total. Ele também caracterizava o misticismo. Isso é algo muito interessante que você encontra no trabalho de Joseph Storm. Ele viu o misticismo como um contrapeso à racionalização. Um feitiço a essa racionalização, alinhado ao carisma e à autêntica profecia contra a alienação, a burocracia, a rotinização e a hiperespecialização intelectual. Ele também sugere que esse misticismo pode ser compatível com o empirismo, né? Então, é muito diferente daquilo que ele disse na cientificação. Ele inclui isso no trabalho. Existe essa ambivalência nesse trabalho. E como eu disse, ele também sugere que o misticismo pode ser uma saída para esse desencanto, mas que é parte do que parece ser uma síntese de ordem superior de desencanto e encantamento, que constitui uma nova profecia ou religião. Mais uma vez, algo que você possa argumentar, que Jung também oferece por exemplo, o livro vermelho é apresentado como uma profecia em vários modos, né? Com várias citações de profetas. Isto é, talvez seja uma dica do modo como Jung estava olhando para essa questão. Então, mais uma vez, isso algo que pode ser, de certa forma, similar aos pensamentos de Jung. E o processo de individuação de Jung parece fornecer exatamente o que Weber vislumbrou. Isto é, uma saída do desencanto baseado numa forma de misticismo, isto é, a realização do self, a culminação da individuação, isto é, do arquétipo da totalidade, mais plenamente dentro dessa união mística. E isso nós podemos ver no trabalho de Jung. Isto é, ele nos dá a possibilidade de um reencantamento dentro dos estudos psicossociais junguianos. Isto é, que leva em conta o mistério genuíno, o significado, o sentido inerente e a possível relação com as realidades transempíricas. Uma forma de estudos psicossociais que pressupõe que os agentes humanos, né, em certo sentido, os sistemas sociais, estão profundamente interconectados e que estão se transformando em direção a uma autorrealização.
Então, isso aqui são apenas algumas dicas, algumas possibilidades onde a gente possa, que a gente pode encontrar aqui dentro dos trabalhos de Jung e as afinidades com o trabalho de Weber. Isto é, algumas possibilidades que foram levadas adiante e articuladas por Jung, e que eu vejo alguns pontos de convergência que talvez a gente possa pensar nesses dois trabalhos quando comparados. Então, tendo dito isso, eu acredito que esteja aqui mais ou menos no meu tempo, eu percebo que é um monte de material, mas estou aqui para responder as perguntas que por acaso vocês tenham. Muito obrigada. Obrigado, Roderick, pela tua apresentação, uma apresentação densa, né? Rigorosa, que levanta uma série de questões contemporâneas, eu diria, importantes a serem debatidas. Bom, vamos lá. Vamos abrir o debate. Quem quiser fazer perguntas, por favor, nome no chat, eu chamo e a pessoa faz a pergunta. Roderick, eu queria começar com duas questões. A minha primeira pergunta seria pensar, a partir de tudo que você disse, é possível pensar que a psicologia junguiana ou a teoria junguiana é uma resposta à crise da modernidade? A gente poderia nomeá-la como uma resposta à crise que a modernidade nos coloca? Essa é uma primeira pergunta que eu te colocaria. E uma segunda, para além das questões e dos processos históricos, econômicos, sociais, a experiência de encantamento e desencantamento podem também ser pensadas como fantasias arquetípicas. Quer dizer, é possível também pensá-las não como decorrências de mudanças histórico-sociais, mas também como padrões arquetípicos. Queria começar a nossa conversa por aí. Thank you very much, Muito obrigado, Marcos, pelas suas perguntas. Ambas são excelentes, que realmente trata de praticamente metade daquilo que eu falei. Em resposta à primeira pergunta, como que nós podemos ver a psicologia junguiana como uma resposta à condição da modernidade, à crise da modernidade? Eu acho que, na minha visão, é exatamente o que ela é. De certa forma, por exemplo, a gênese dos pensamentos de Jung. Você vê essa gênese como uma contribuição psicológica distinta, isto é, dentro dessa teoria da individuação, do processo de individuação, e o que emerge dos seus encontros com o inconsciente nas experiências relatadas no Livro Vermelho, quando ele entra, se entrega a essas experiências. Eu acho que foi quando a Primeira Guerra eclodiu e ele suspeitava que as suas fantasias eram problemas pessoais, um sinal de uma psicose incipiente, e, na verdade, era uma questão muito mais coletiva. Ele viu que o que acontecia com ele era um reflexo do que estava acontecendo fora dele. Então, ele, quando entrou dentro desses questionamentos profundos sobre ele mesmo, porque ele sentiu que isso era um questionamento sobre o que estava acontecendo na psique coletiva, isto é, no espírito daquela era, daquele tempo. Então, de certa forma, ele estava engajado e precisamente
ele capturou os dilemas e os problemas daquela era. Então, de certa forma, ele acabou articulando esses termos, né, esotéricos, quando ele fala sobre microcosmo e macrocosmo. Então, tudo isso ele estava vendo a psique humana como um microcosmo do macrocosmo, do mundo social e da situação global. E trabalhar com a psique, ele pensou, então, que seria, de certa forma, atender ao problema social e cultural. Os problemas sociais e culturais como expressões, quer dizer, um dos modos em que eles se expressam é através estivesse dentro da psique individual, das fantasias e dos processos psíquicos individuais. Então, esse processo que ele desenvolveu de cura da mente, da psique individual, para ele também significava a cura da sociedade, da cultura e dos dilemas sociais e culturais. Então, na verdade, essa era a rota para esse trabalho. Para ele, essa era a única rota para esse trabalho. Isto é, foi assim que ele desenvolveu o seu trabalho. Ele sentiu que ele devia desenvolver, porque ele sentia que não era apenas a respeito de um outro indivíduo, mas uma situação coletiva. Então, pessoalmente, eu acho que sim, é uma resposta à crise da modernidade, acho que realmente, no meu trabalho, eu argumento sobre isso. E quanto à segunda pergunta, isto é, se esse processo, né, da relação entre encantamento, desencantamento, reencantamento, poderia ser também visto não apenas como um tipo de processo histórico-social, mas também como um arquétipo, né, da fantasia. Bom, eu acho que, de certa forma, pode ser. Claro que levanta algumas questões sobre qual é a relação entre essas duas coisas. Como que as fantasias se relacionam com os processos externos. Eu não vejo nenhuma razão por que não poderia ser ambos. Eu acho que você pode ver esse processo de encantamento, desencantamento e reencantamento não apenas em grande escala, né, como processos culturais e sociais. Não, e também não são o modo, né, de vida do indivíduo, através da jornada da individuação. Eu acho que podem ser vistos alguns eventos mais individuais, você pode ver uma relação em particular, como tendo um encantamento, um desencantamento e um reencantamento, e seus estágios, né? Eu acho que Jung, ele escreveu sobre as suas relações, seus relacionamentos, por exemplo, com a sua esposa, em Memórias, Sonhos e Reflexões, ele fala sobre como depois que ela morreu, de certa forma, ele teve uma experiência objetiva, né, uma cognição objetiva além dos laços emocionais que seguravam, que mantinham aquela relação. Então, ele entrou numa fase de reencantamento com aquela relação. Quando, inicialmente, ele se apaixonava por alguém ou estabelecia um relacionamento com alguém muito baseado nas projeções de fantasias, etc. E ao longo das relações, muitos de nós, de certa forma, entramos nessas fases de desencantamentos. Mas depois, além dessas fases de desencantamento, existe a possibilidade que Jung fala dessas formas mais profundas de conexão, que ele chama, isto é, que cria as possibilidades da verdadeira conjunção, coniúntios, né, que são essas outras fases. Então, acho que ele vê
essa fantasia relacionada, sim, ao encantamento, desencantamento e reencantamento, operando no nível das relações. Ou nós podemos dizer também, também desse sentido menor, em relação à interpretação dos sonhos. Quando uma pessoa tem um sonho, inicialmente um sonho é como um fenômeno encantado, digamos assim. É atraente, é fascinante, é um sonho. Depois você começa a ter alguma visão crítica em relação a ele. Você tem uma distância crítica através da compreensão, do entendimento, vira para um lado, vira para o outro. De certa forma, faz uma operação intelectual de interpretação, não intelectual, mas uma interpretação. Então, nós temos aí um processo de desencantamento do sonho, colocando alguns contextos mais de compreensão ligados à vida, à nossa vida, né, realmente. Depois, esse sonho pode se reencantar, quando ele passa a ser vivido na vida da pessoa. Então, ele se reanima quando ele se expressa através dos eventos sincronísticos da vida. Isto é, você vê a realidade do sonho, na sua estrutura, como ele é apresentado naquele sonho, agindo ali no mundo, isto é, indo além da psique individual daquele indivíduo. Então, nós podemos ir além, isto é, o sonho ele pode, de certa forma, ser reativado. Isto é, acontecendo sempre de forma recorrente, sendo reativado na psique, gerando novos sonhos, novos encantamentos e afetando os processos psíquicos. Então, nós temos toneladas aí de questões que nós podemos tocar a partir desse pensamento. Isto é, do encantamento, né, como esse processo arquetípico, que pode ser, por exemplo, ser aplicado além dos processos socioculturais e além do processo de individuação como um todo. Ele pode encontrar vários territórios possíveis, né, para se exercer. Ok. I would think so, yeah, absolutely, yeah. Sim, exato. Obrigado, Audrey. Vamos lá. Então, Luciana Ximenes. Lu. Roderick, obrigada pela sua belíssima palestra. Eu fiquei pensando, né, agora que vocês falaram sobre essas várias possibilidades desse encantamento, desencantamento e reencantamento, que não é necessariamente um processo, né, como Neumann coloca, né, como um processo linear. Eu acho que é um processo circular que pode acontecer, pelo que eu entendi, né, várias vezes na vida, até por dia, imagino eu. E aí eu fiquei pensando, eu sou uma grande leitora do Hillman, né, e eu fiquei pensando do jeito que o Hillman usa individuação, ele usa individuações, né, ele não usa um processo de individuação, e ele mal usa o conceito de self. E aí a minha pergunta para você é se você acha que a gente pode usar essa sua ideia do reencantamento sem necessariamente usar o conceito de self. I mean, I think I agree about this idea of. Eu concordo com essa ideia. É que o encantamento, desencantamento e reencantamento como um tipo de processo, não necessariamente um processo linear, mas sendo cíclico, espiral, né? Do modo como eu vejo, é que todos esses processos, todos esses aspectos de fases desses processos estão de alguma forma coexistindo com os diferentes outros processos que o indivíduo está passando. Isto é, em qualquer momento, qualquer pessoa pode se encantar de alguma forma, ou se desencantar de outra forma, e se reencantar de outras formas. Então, de forma bastante complexa.
Então, acho que eu penso que isso é possível, sim. A ideia das individuações no plural, isso também eu acho que é bastante possível para mim. Para a maioria das pessoas, né, essa ideia do self, por exemplo, as intenções teleológicas, isto é, que nós temos. Mas eu, particularmente, não tenho problemas com o conceito do self. Essa ideia teleológica do self não é tão perniciosa como o Hillman, de certa forma, escreve a respeito. Essa é a minha visão. Eu acho que o self ele traz um sentido como sendo, disfarçado, essa visão monoteísta, né, de todas essas problemáticas que podem estar envolvidas, né, e que pode dominar um ponto de vista e ser um ponto de vista único, trazendo, acertando, afirmando um valor superior sobre aquele valor. Traz algumas relações hierárquicas, algumas relações de totalidade e até de totalitarismo. Trazendo um pouco da teologia para essa questão, acho que existem diferentes modos de compreender o monoteísmo. Eu poderia distinguir dois modos bastante importantes. Um modo de monoteísmo, que esse é um trabalho que você pode encontrar em Smothern, por exemplo. Isso é a distinção entre o monoteísmo bíblico e o monoteísmo evolucionário. O monoteísmo bíblico é relacionado com as religiões, a ideia de que tem um Deus que está ali acima de todos os outros deuses, isto é, com a concepção de que não existem outros deuses. O Deus divino, de alguma vez, está ontologicamente diferenciado, como sendo superior à natureza e todo o resto, e todos os outros deuses, e acima da natureza. Isto é, esse Deus é completamente diferente dos outros. Esse é um tipo de monoteísmo que é transmitido dentro dessa ideia cristã que é perpetuada, está perpetuada profundamente na cultura ocidental. O outro tipo de monoteísmo, e Assmann fala sobre isso, que é o monoteísmo evolucionário, é um monoteísmo que diz que não é o caso de ser um Deus acima de todos os outros deuses. É um Deus que também é algo a qual todos os outros deuses são participam. Né? Então, dentro dessa tradição, Assmann, ele mesmo pensava, por exemplo, na tradição egípcia, né? Onde nós podemos ver todos os deuses que fazem parte daquele único Deus. Então, existe uma separação ontológica entre o que o politeísmo representava. O politeísmo e o monoteísmo são expressados de diferentes formas. Então, dentro dessa tradição, que fica, de certa forma, marginalizada pela tradição ocidental, é aquele que tem a própria trajetória através da cultura ocidental, através de algumas formas culturais que são esotéricas, algumas que Hillman tinha bastante conhecimento. Então, eu penso que a interação entre esses dois, o monoteísmo evolucionário bíblico, acho que, de certa forma, pode lidar com essas
tentativas de integrar as formas mais esotéricas, mais cristãs. E também que acho que nós podemos encontrar essas tensões profundamente no pensamento de Jung, isto é, onde ele era meio pagão, meio cristão. Ele estava, de certa forma, ali com essa sensação, nessa tensão entre essas duas visões. E eu acho que a relação desse desencantamento como um processo de individuação, como um processo de reencantamento, eu acho que a partir do ponto de vista de Jung, você pode ver um monoteísmo mais evolucionário, né? Porque ele vê a importância dessas questões na evolução, porque para Jung, na minha opinião, diferente do monoteísmo bíblico tradicional, Deus não precisa do mundo. Deus não precisa do mundo. E no monoteísmo evolucionário, você poderia caracterizar como sendo panteísta, né? Panteísta. E esse divino não está separado do mundo. Na verdade, está expresso através do mundo. O divino precisa do mundo, porque ele se transforma, em um certo nível, com o mundo. Então, essa ideia de um Deus que evolui. Isto é uma ideia que você encontra esses aspectos da evolução do divino, na obra do Jung, por exemplo. Então, eu desculpo, né? Peço desculpas por essa resposta, né, pesadamente teológica, mas nós fazemos essas tentativas, né, de pensar sobre essas coisas. Então, de certa forma, nós temos que articular isso como um conceito, não é esse senso unitário bíblico monoteísta. Eu diria que é mais esotérico, um tipo mais esotérico de divino, que incorpora a pluralidade, implica a pluralidade, e na sua realização. Não é algo estático que está fora da realidade, é um sentido dinâmico que está gerando criatividade ali na essência do mundo, na essência da vida. Espero ter respondido. Obrigado, Lu. Roderick, Joel quer fazer uma pergunta. Joel, por favor. Ok, tá joia. Obrigado, Marcos. Boa noite. Tudo bom, Joel? Tudo jóia, um abração. Good night, Roderick. Thanks for your brilliant books and thank you. Obrigado pelos seus livros maravilhosos. Obrigada por essa apresentação genial que você trouxe hoje. Minha questão é: o movimento de encantamento, desencantamento e reencantamento do mundo poderia ser compreendido of the introversion or extroversion of the cultural libido. And the second question is, who did utter the spell? Thank you. So what was the second part of the question? Who did utter, U-T-T-E-R, the spell? Who undid it, or who? Yes. Who undid it? Yes. o feitiço? Sim, ok. A primeira parte da sua questão pode ser vista como um modo de pensar na introversão e a extroversão da libido cultural. Eu acredito que isso seja um modo muito interessante de colocar. Eu gostaria
de colocar assim um pouco como a questão que o Marcos colocou, é um modo diferente de pensar essa dinâmica que realmente pode ser muito útil. Eu não tinha pensado sobre isso dessa forma em particular, mas para mim faz muito sentido pensar dessa forma. Isto é, esses diferentes movimentos, suponho. Para mim, e parece bastante plausível e interessante pensar a respeito disso mais profundamente. Então, muito obrigada. Então, quem desfez o feitiço, né? Foi aquele que também fez o feitiço, né? Que desfez. No sentido, é uma das coisas muito interessantes que eu penso do trabalho que eu citei, era secular, no seu livro de 900 páginas, ele faz uma grande meditação nos mostrando, ele chama de secularidade, mas fala também de desencantamento. Isso é, essa condição desencantada da modernidade, e como que ela surgiu a partir dos 500 anos anteriores, né? Ele fala que, basicamente, nós, no Ocidente, inventamos a condição desencantada ou a secularidade, isto é, na nossa cosmovisão. Ele, na verdade, ele chama isso da grande invenção do Ocidente, no sentido que, quando ele fala dessa história de subtração, quer dizer, essa visão que muitas vezes nós vemos que a religião é uma invenção, uma fantasia, temos que nos livrar disso, e o que fica são os restos da realidade. Ele fala que isso não é a forma certa de ver isso. Isto é, essa realidade que nós estamos trabalhando, ela é completamente desencantada. Na verdade, é uma construção, coisas que nós criamos. Isto é, a partir de uma disciplina que condicionou os nossos pensamentos ao longo dos anos, desenvolvendo modos e estilos de pensamento que corroboram com isso. Então, na verdade, né, aqueles que nós lançamos o feitiço, deslançamos os feitiços, né? Todos esses processos arquetípicos, esse processo de introversão e extroversão da libido, todas essas operações, mas no sentido de que, como Taylor diria, é uma construção. Eu acho que Jung também colocaria dessa forma. Então, na verdade, quem é que desfaz, né? Tem muitas tentativas de certa forma, desfazer ou quebrar o feitiço do desencanto. Muitos movimentos irracionais, pessoas que estão, de certa forma, tentando criticar o que esse desencanto representa. Muitos deles são insatisfatórios, porque eles são movimentos regressivos. Isto é, que sai passa de uma unilateralidade do desencanto para uma unilateralidade do encanto, do encantamento, uma reversão, uma regressão ao encantamento ingênuo, naive. Eu acho que o muito interessante da abordagem de Jung é que ele, na verdade, ele traz o desencanto para a atenção, né? Ele chama a atenção para o desencanto. Isto é, ele não coloca como algo que deve ser, de certa forma, eliminado. Ele pode, claro, apontar as unilateralidades que podem acontecer, mas ele também diz que é muito necessário esse desencanto. Então, quer dizer, quando alguém, de certa forma, ele sugere também que ele é quase que um precedente, né, para o reencantamento, a partir desse processo de individuação cultural e de individuação individual. Então, de certa forma, esse reencantamento, ele é um precedente para isso. E não é algo que você possa fazer assim,
muito facilmente, é um processo muito árduo, muito perigoso. Você precisa estar totalmente compromissado com isso, requerendo a sua totalidade. Não é algo que é conquistado, ou que a gente consegue passar facilmente. Mas eu acho que não existe ninguém que seja realmente honesto com si mesmo, que tenha, de certa forma, entrado nessa jornada de individuação, né? Nós não pode dizer que não quebrou esses feitiços em diversos modos, em diversos níveis, mas eu acho que é bastante difícil e também traz muito sofrimento esse trabalho, né, para que esse trabalho aconteça. Então, eu não sei se eu respondi a sua pergunta, mas uma das coisas que eu posso dizer é que Jung, ele quebrou esse feitiço. Acho que todos nós fazemos isso quando nós trazemos esses movimentos de aprofundamento e de avanço na nossa individuação. Obrigado, Joel. Martinha, você, querida. Oi, boa noite. Primeiro, obrigada aí pela palestra, muito boa. De uma certa maneira, assim, o que eu ia perguntar, eu acho que você acabou respondendo agora para o Joel, né? Porque eu estava muito interessada também em falar sobre essa questão do reencantamento, né? Que muitas vezes pode ser vivido muito como uma coisa mais, usando um pouco o Deleuze, né? Seria mais de forma mecânica e não maquínica, né? Quer dizer, como se uma coisa de uma... Eu vou ter que... Agora também é moda a gente se reencantar, e aí a gente faz isso como uma simples imitação, mas não como um processo, né? Então, de uma certa maneira, acho que você já falou sobre isso, não sei se a gente pode fazer essa comparação mesmo do maquínico e mecânico, como esse impulso, mas a individuação como esse estado maquínico, aí, o inconsciente, né? E que a mera repetição fica mecânica, né? Quer dizer, fica exatamente o contrário desse processo, né? Então, é só isso, porque você já falou, não sei. Well, thank you very much. Muito obrigada por trazer essa relação que realmente é muito útil para mim. Como você disse, acho que tem muitas imitações, meras imitações de coisas que parecem ser reencantadoras, mas que, na verdade, não são transformadoras de nada. E que pode ser muito útil ter modos de distinguir, diferenciar as formas, aquelas que são aparentemente reencantadoras. Realmente, de certa forma, até nos impede de fazer o trabalho verdadeiro. Deleuze era um pensador muito profundo. Quando eu estava trabalhando com alguns dos seus conceitos e trabalhos, para mim foi muito iluminador e fascinante ver o quanto que ele ressoa, reverbera com Jung, com os conceitos de Jung. Eu acho que ele foi particularmente influenciado por Jung. Muito obrigada pela sua colocação. Obrigada a você. Obrigado, Martinha. Roderick, duas últimas perguntas, tá? Vou fazer uma, vou te pedir para responder, depois eu faço a final. Você citou o Gigres, né? Wolfgang Gigres, e ele tem um texto onde ele fala do desencantamento e ele faz uma hipótese de que há dois Jungs, o Jung de Kursnacht e o Jung de Bollerham, né? Como se Kursnacht fosse o Jung do desencantamento e Bollerham o Jung do encantamento. Essa é uma posição que você confirmaria, que você
acha razoável que esses dois lugares geográficos, esses dois lugares míticos, Boleham e Kursnacht, podem representar momentos de desencantamento e encantamento dentro do pensamento do Jung? Well, I mean, I think that Bom, there's certainly something in that. eu acho que certamente tem algo aí. Eu li esse artigo do Gigeres, quando ele publicou, e ele colocou essas questões, e ele faz isso de uma forma bastante sutil e muito poderosa. Mas o que eu acho que eu não concordo precisamente é ele fala sobre o encantamento por um lado e desencantamento por outro. Mas eu acho que é importante ser capaz de diferenciar mais profundamente o encantamento do encantamento ingênuo, né? E do reencantamento. Eu acho que Gigeres critica Jung. Ele se refere a ele como tendo um complexo de desencantamento e não tendo realmente, não tendo desencantado o bastante o seu trabalho. Então, é claro que ele critica alguns aspectos da personalidade de Jung, que eu até concordo, porque é claro que eu não vou que ele seja completamente individuado. Acho que tem muitos aspectos que ele aponta que podem ser verdadeiros, mas sugerir que tudo como um máximo encantamento em Jung é, de certa forma, considerar como sendo uma forma de encantamento ingênuo, naivo, acho que é um erro, porque Jung também trouxe esse processo mais profundo de reencantamento que vai além do desencanto. Isto é, uma consciência pós-crítica, se você quiser, que pode ser, de certa forma, fomentada, que não é simplesmente uma fuga desse tipo de armadilha, né? Na verdade, é o engajamento mais profundo com a realidade, mais participatória. Isto é, talvez até uma relação mais unitária com a realidade. Isto é, que você não pode ter essa relação a menos que você se desencante, você passe pelo processo de desencantamento. Senão você não vai desenvolver uma consciência crítica. Mas não é somente essa consciência crítica, ele propõe algo além disso. Então, eu acho que eu concordo bastante com o que Gigeres diz, mas eu acho que tem esse conceito de reencantamento como algo que vai além de um encantamento ingênuo. E eu acho que ele perdeu aí essa parte, né? Que fazendo essa distinção entre Kursnacht e Bollinger, isto é, como Jung fugindo, né, desse mundo encantado, quer dizer, ele não está fugindo, talvez ele fosse lá para fazer coisas mais profundas, coisas mais difíceis do que ele estava fazendo em Kursnacht, coisas que requeriam, de certa forma, uma crítica mais profunda, um engajamento mais... é claro que ele precisava também de uma solidão, né, para aprofundar esse trabalho, mas ele também não fugia do engajamento social. Tá. Obrigado. Queria te fazer a última pergunta, Roderick. Amanhã, aqui no Brasil, 2 grupos junguianos vão fazer um evento sobre o livro do Hillman, O Terrível Amor pela Guerra. Nós vamos nos reunir para discutir esse texto. Eu te perguntaria, a guerra é uma experiência de desencantamento ou de encantamento? Qual a sua opinião? Yeah.
Well, I mean, it could. I mean, I don't know. It could be. Não sei. Talvez pudesse ser ou pudesse envolver todos os aspectos do processo que eu mencionei aqui. Predominantemente, eu conheço o artigo que você se referiu, do Hillman. Ele faz realmente algumas, oferece algumas perspectivas muito desafiadoras. E, na verdade, um dos meus colegas da Universidade de Essex também está num grupo de leitura, um grupo de estudos sobre o mesmo livro. Então, em relação a encantamento, desencantamento, reencantamento, algumas pessoas, e em alguns casos, a guerra tem esse fascínio arquetípico para algumas pessoas. As pessoas podem, de certa forma, segurar, ser capturada por esse fascínio, porque é um fator tremendamente poderoso, isto seja pelas perdas da guerra, então pode ser por todas essas fascínios da guerra. Então, quando a guerra acontece, ela se torna profundamente desencantadora. Isto eu acho que as pessoas, além de estar presente ou não na guerra, eu acho que é um processo extremamente de desencantamento. Existe um certo fascínio que nos atrai para a guerra. E o desencantamento, a partir disso, seria talvez exista um estágio onde talvez nós precisamos, de alguma forma, integrar o que era esse encantamento, né? E junto, paralelamente a esse desencantamento que vem, tentar ter uma perspectiva de reencantamento. Que perspectiva poderia ser, eu não sei, mas talvez pudesse ser o que Hillman se refere como a ideia isto é, a declaração de Heráclitos, isto é, que a guerra é o pai de todos. Isso é um princípio com alto nível de abstração. Eu não sei se Heráclito estava recomendando que você deveria ir para a guerra, ou se ele estava dizendo que ele estava querendo falar do conflito dos opostos sendo generativos. Isto é, se uma pessoa puder internalizar isso como um princípio e um processo psíquico, talvez a gente possa pensar nisso como um tipo de impulso para um act out, um conflito que seja agido, que seja, né? Colocado em ação. Quer dizer, não sei, eu não tenho a pretensão, né, de conseguir discutir isso em muito profundamente aqui, mas eu acho que é isso que eu tenho para dizer a respeito. Obrigado. Aqui no Brasil, a tradução desse fragmento do Heráclito foi: a polêmica é o pai de tudo. Alguns traduzem como a guerra, outros traduzem como a polêmica. Polemos. Right, controversy. Controversy. Right, that's interesting. Que interessante.
Certo. Talvez, sim, a polêmica também pode ser o mesmo conceito da guerra. Roderick, muito obrigado. Obrigado pela tua presença, pela tua generosidade, são 10h30 da noite, eu acho, aí, né, na Inglaterra. Sua participação foi bastante rica, muitas questões para a gente pensar. Estamos engajados aqui num processo de reencantamento, um reencantamento sincero, verdadeiro, não falso, não da ordem da imitação. Espero que a gente consiga ser bem-sucedido. Foi um prazer te receber. Muito obrigado. Okay. Well, thank you all very much. It was a great Muito obrigada a vocês. Foi um grande prazer fazer essa apresentação e também responder às suas perguntas, que foram realmente muito interessantes, boas perguntas, que vai me fazer continuar a pensar a respeito. Muito obrigada. Obrigado. Espero que a gente possa se ver novamente em breve. Um grande abraço para você. Bom fim de semana. Okay, yes, that would be very nice. Okay, you too. Okay, bye then. Para vocês também. Tchau, obrigada. Pessoal, obrigado. Mais um Tiaços. Já deixamos aqui o convite para o próximo sexta-feira. Um Tiaços importantíssimo. Andrew Samuels, Vera Valente, discutindo Jung, antissemitismo e nazismo. Os corajosos venham assistir, tá bom? Bom final de semana. Obrigado a todos. Martinha, beijo. Isa, abraço, querida. Marcão. Tchau, Joel. Tudo de bom. Isa, obrigado pela ajuda de sempre. Lu, beijo.